A pergunta pairava no ar, tão densa quanto o nevoeiro matinal que por vezes abraçava as colinas de Lisboa. Até quando uma voz silenciada se contentaria com o eco do seu próprio grito abafado? Para Amara Silva, caloira de 20 anos, na imponente Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, essa pergunta não era um mero exercício retórico. Era a banda sonora da sua existência naquele novo semestre. O cheiro a livros antigos e a cera nos longos corredores de pedra misturava-se com a sua apreensão, uma fragrância agridoce de esperança e receio. Os seus olhos castanhos escuros, habitualmente vivos e perspicazes, vagueavam pelas arcadas seculares, absorvendo a grandiosidade do local que tanto sonhara ocupar, mas onde cada passo parecia ecoar a sua condição de outsider. Filha de imigrantes cabo-verdianos, criada nos confins de um bairro periférico, onde os sonhos eram tecidos com o fio da resiliência, Amara carregava nos ombros não só a mochila com os cadernos, mas também o peso de expectativas, as suas e as da sua família. Filha de imigrantes cabo-verdianos, criada nos confins de um bairro periférico onde os sonhos eram tecidos com o fio da resiliência, Amara carregava nos ombros não só a mochila com os cadernos, mas também o peso de Van. O seu cabelo afro, uma coroa de caracóis densos e orgulhosos, era hoje apanhado num turbante colorido, uma pequena bandeira da sua identidade hasteada num território que sentia instintivamente como potencialmente hostil. A primeira aula de literatura portuguesa contemporânea decorreu numa sala ampla, com janelas altas que derramavam uma luz pálida sobre as carteiras de madeira escura, riscadas por gerações de estudantes. Amara escolhera um lugar discreto, a meio da sala, mas sentiu os olhares. Não eram olhares abertamente agressivos, mas aquela curiosidade clínica, aquele exame minucioso que a fazia sentir-se como um espécime raro. Foi então que o viu pela primeira vez de forma marcante, Gonçalo Vasconcelos. Alto, cabelo loiro impecavelmente penteado para trás, vestido com um polo de uma marca que gritava discrição endinheirada, Gonçalo encarnava o privilégio com uma naturalidade desarmante. Sentado na primeira fila, rodeado por um séquito de rapazes e raparigas igualmente aprumados, ele irradiava uma aura de quem nascera para mandar. Quando a professora, Dr. Antunes, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar penetrante, pediu aos alunos que se apresentassem e partilhassem as suas expectativas, a voz de Gonçalo soou clara e confiante, pontuada por referências a autores obscuros e viagens culturais que fizeram Amara encolher-se ligeiramente na sua cadeira. A sua vez chegou. Amara Silva, disse, a voz um pouco mais baixa do que pretendia. Espero aprender muito e talvez encontrar a minha própria voz na escrita. Um silêncio momentâneo e depois um risinho abafado vindo do grupo de Gonçalo. Amara sentiu o rosto a aquecer. Foi um som breve, quase imperceptível, mas carregado de escárnio. Gonçalo olhou-a de soslaio, um sorriso mínimo a pairar nos lábios, antes de se virar para um dos seus companheiros e sussurrar algo que provocou mais risos contidos. A professora Antunes, no entanto, não pareceu notar ou escolheu ignorar e passou ao aluno seguinte. Naquele instante, a grandiosidade da faculdade pareceu a Amara uma fortaleza construída para a manter do lado de fora. Os dias transformaram-se em semanas e o padrão subtil de hostilidade começou a definir-se. Não eram insultos diretos, raramente. Era o olhar de soslaio de Gonçalo quando ela ousava intervir numa aula com uma perspectiva diferente. Era a forma como o seu grupo se calava abruptamente quando ela se aproximava na cafetaria. Eram os convites para grupos de estudo que acidentalmente não lhe chegavam. Microagressões, como alfinetadas constantes, minando a sua confiança, grão a grão. Amara via-se a questionar cada palavra antes de a dizer, a analisar cada olhar, a tentar decifrar os códigos não escritos daquele universo. Será que estou a imaginar coisas? Perguntava-se nas longas viagens de autocarro de volta ao seu bairro, o contraste entre os edifícios senhoriais da Baixa e os blocos de apartamentos da sua rua a acentuar a sua sensação de deslocamento. A sua paixão inicial pelos estudos começava a ser toldada por uma ansiedade persistente. O seu refúgio era a escrita, as páginas do seu diário, onde as palavras fluíam sem medo, onde a sua voz, silenciada durante o dia, encontrava liberdade. Numa tarde fria de novembro, durante um seminário sobre poesia pós-colonial, Amara sentiu-se particularmente inspirada. A discussão sobre a diáspora e a construção da identidade através da linguagem tocou-lhe profundamente.
Quando a professora, desta vez a professora Helena Santos, uma mulher de meia idade com um ar gentil, mas perspicaz, pediu opiniões sobre um poema de Agostinho Neto, Amara levantou a mão hesitantemente. Acho que o poeta usa a repetição não só como um recurso estilístico, começou, a voz ganhando firmeza à medida que articulava o seu pensamento, mas como uma forma de espelhar o ciclo de opressão e a persistência da memória e da esperança. Ela desenvolveu a sua análise com clareza e paixão, citando outros autores e estabelecendo paralelos que impressionaram visivelmente a professora Helena. Quando terminou, houve um momento de silêncio apreciativo. Mas Gonçalo, que até então rabiscava distraidamente no seu caderno, ergueu a cabeça. Com todo o respeito, colega, disse, o tom falsamente polido, não estará a projetar um pouco demasiado da sua experiência pessoal no poema. Afinal, trata-se de literatura universal, não de manifestos identitários. O veneno estava na pausa antes de experiência pessoal, no leve arquear da sobrancelha. Vários elementos do seu grupo sorriram com superioridade. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, mas manteve a compostura. Acredito que toda leitura é, em certa medida, uma projeção, respondeu calmamente. E a experiência, seja ela qual for, enriquece a nossa compreensão da arte, não a limita. A universalidade da literatura reside precisamente na sua capacidade de dialogar com múltiplas experiências. A professora Helena interveio antes que Gonçalo pudesse replicar. Uma excelente observação, Amara. E uma discussão pertinente, Gonçalo. De facto, a linha entre o pessoal e o universal na interpretação literária é um debate constante e fascinante. Ela conduziu a conversa para outro tópico, mas o ambiente ficara tenso. Amara sentiu os olhares sobre si, alguns curiosos, outros hostis. Aquele confronto, embora breve e aparentemente acadêmico, marcou um ponto de viragem. Gonçalo Vasconcelos vira não apenas como diferente, mas como um desafio à sua autoridade intelectual velada. E ele não gostara. A partir desse dia, o bullying tornou-se menos subtil. Amara começou a encontrar os seus pertences deslocados na biblioteca ou a ser esquecida nas listas de distribuição de material para trabalhos de grupo. Numa ocasião, um cartaz que ela preparara com esmero para uma apresentação oral desapareceu misteriosamente horas antes da aula. Diogo Pereira, um colega do seu curso, um rapaz de óculos e ar tímido, oriundo de uma família de classe média de Coimbra, foi quem a ajudou a refazer apressadamente uma versão mais simples. Não ligues, Amara, disse ele, a voz baixa, enquanto colavam cartolinas. Ele é um idiota, e tu és muito mais inteligente. A gentileza inesperada de Diogo foi como um bálsamo. Ele não pertencia ao círculo de Gonçalo. Era mais um observador silencioso, mas os seus olhos carregavam uma compreensão que Amara não encontrava noutros. Começaram a sentar-se juntos nas aulas, a trocar notas, a discutir as matérias. Diogo não falava muito sobre o comportamento de Gonçalo, mas a sua presença constante e o seu apoio tácito eram um escudo invisível para Amara. Ele partilhava o seu gosto pela literatura e por vezes arriscava um comentário espirituoso sobre a presunção de certos colegas, o que fazia Amara sorrir genuinamente, algo que se tornara raro. No entanto, o desgaste emocional era real. Amara começou a duvidar das suas capacidades. As palavras de Gonçalo, ecoando as inseguranças que ela própria combatia, fincavam-se na sua mente como farpas. Será que ele tem razão? Será que não pertenço aqui? As noites eram longas, povoadas por pesadelos em que tentava gritar, mas nenhum som saía. O brilho nos seus olhos começou a desvanecer-se, substituído por uma sombra de exaustão. Foi a professora Helena Santos quem notou a mudança de forma mais acentuada. Ela via o potencial imenso em Amara, a profundidade do seu pensamento, a elegância da sua escrita nos trabalhos que entregava. Um dia, após uma aula em que Amara se mantivera invulgarmente silenciosa, a professora pediu-lhe que ficasse um momento. Amara, disse ela, voz suave mas firme quando a sala esvaziou. Tenho notado que parece distante. Está tudo bem? Amara hesitou. A tentação de desabafar era enorme, mas o medo de parecer fraca, de estar a fazer queixinhas, era igualmente forte. Estou apenas um pouco cansada, professora. Muito estudo. A professora Helena não pareceu convencida. O seu último ensaio sobre Fernando Pessoa foi excepcional. A sua análise da heteronímia e da fragmentação do eu revelou uma maturidade impressionante. Fez uma pausa, observando Amara com atenção. Sabe, Amara, esta faculdade pode ser um ambiente desafiador, mas o talento, o verdadeiro talento, tem uma forma de se impor,
Não deixe que o ruído exterior abafe a sua voz. As palavras da professora, proferidas com uma sinceridade serena, tocaram Amara profundamente. Ruído exterior. Era uma forma elegante de descrever o veneno de Gonçalo. Alguns dias depois, a professora Helena anunciou na aula de técnicas de escrita criativa o lançamento do concurso anual de ensaios da faculdade. O tema daquele ano era Vozes de Lisboa, Identidade e Pertença na cidade das Sete Colinas. O prémio era uma bolsa de estudo para um curso de verão de escrita criativa em Londres e a publicação do ensaio vencedor na revista literária da universidade. Um burburinho percorreu a sala. Gonçalo Vasconcelos sorriu com confiança para os seus amigos. Era o tipo de concurso que ele esperaria ganhar. Gostaria de encorajar todos a participar, disse a professora Helena, os seus olhos passando por cada aluno. É uma oportunidade para explorarem a vossa criatividade e as vossas perspectivas únicas sobre a nossa cidade. O seu olhar demorou-se um instante em Amara, um brilho quase imperceptível de incentivo. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. Vozes de Lisboa. O tema ressoava dentro dela. A sua Lisboa não era a dos postais turísticos, nem a dos bairros históricos imaculados que Gonçalo provavelmente frequentava. A sua Lisboa era a dos autocarros apinhados ao amanhecer, do cheiro a cachupa a pairar nos pátios do seu bairro, das histórias de saudade e resiliência dos seus pais, da melancolia do fado que parecia ecoar nas vielas menos iluminadas da sua alma. Tinha uma voz, sim, uma voz que ansiava por ser ouvida, mas que o medo estrangulava. Devias participar, disse Diogo no dia seguinte, quando Amara lhe confidenciou as suas hesitações durante o almoço na cantina, um prato de bacalhau com natas quase intocado à sua frente. O que tens a perder? Tu escreves incrivelmente bem. Seria uma forma de responder. Responder a quê? A quem? Murmurou Amara. Ele só me ridicularizaria ainda mais se eu perdesse, ou mesmo se ganhasse. Talvez, admitiu Diogo, mexendo nas batatas fritas. Mas também seria uma forma de mostrares a todos quem és. O que pensas? Sem filtros, sem interrupções. Ele olhou-a nos olhos. A tua voz é importante, Amara. As palavras dele, juntamente com as da professora Helena, começaram a derrubar as barreiras do medo. Naquela noite, Amara abriu o seu computador portátil. O cursor piscava numa página em branco, um convite e um desafio. E ela começou a escrever. Não sobre a Lisboa dos guias turísticos, mas sobre a sua Lisboa. Sobre as vozes que ecoavam nos corredores da sua memória, as vozes dos seus antepassados, as vozes silenciadas pela indiferença ou pelo preconceito. Escreveu sobre a sensação de ser uma ponte entre dois mundos, de pertencer a ambos e a nenhum por completo. Escreveu com uma honestidade crua, a dor e a raiva transformando-se em parágrafos de uma beleza pungente. As palavras fluíam como um rio represado que finalmente encontrava o seu curso. Não pensou no concurso, nem em Gonçalo, nem mesmo na professora Helena. Escreveu para si, para dar sentido à sua própria existência naquela cidade que amava e que por vezes a feria. Enquanto Amara se dedicava ao seu ensaio, Gonçalo não estava parado. Ele soubera, através de comentários casuais na faculdade, que a bolseira estava a levar o concurso a sério. A ideia de que ela pudesse destacar-se, de que a sua voz limitada pudesse de alguma forma ofuscar a sua própria erudição, era-lhe intolerável. Não podia atacá-la diretamente no concurso, pois os ensaios eram submetidos sob pseudónimo, mas podia minar a sua confiança e espalhar dúvidas. Começou a insinuar junto de colegas que Amara estava a receber ajuda especial da professora Helena, que o tema que ela provavelmente escolheria era demasiado nichado e pouco universal. Ela vai tentar fazer daquilo um manifesto, disse ele a um grupo na esplanada da faculdade, o tom de voz carregado de um falso enfado. Sempre a mesma conversa vitimista. Amara ouviu alguns desses comentários de relance, trazidos pelo vento ou por conversas apanhadas nos corredores. Cada palavra era uma pequena picada, mas agora ela tinha um propósito. O seu ensaio tornara-se o seu escudo. Continuou a escrever, a polir, a aperfeiçoar cada frase. Intitulou-o Cartografia da Alma Ausente. Submeteu-o no último dia do prazo, usando o pseudônimo Aurora Lúbrica, uma referência subtil à sua herança e à esperança de um novo amanhecer. E depois esperou. As semanas que seguiram foram de uma ansiedade contida. Amara tentava concentrar-se nas aulas, nos exames que se aproximavam, mas uma parte da sua mente estava sempre no concurso. Diogo era o seu pilar de apoio, distraindo-a com conversas sobre filmes ou partilhando as suas próprias ansiedades académicas.
Finalmente, o dia do anúncio dos finalistas chegou. Um e-mail da comissão organizadora aterrou na caixa de entrada de todos os participantes ao final da tarde. As mãos de Amara tremiam tanto que mal conseguia clicar para abrir a lista anexa. Percorreu os pseudônimos e lá estava Aurora Lúbrica. O seu coração deu um salto. Estava entre os 5 finalistas. Uma onda de emoção, alívio, incredulidade, um pingo de orgulho varreu-a. Ligou imediatamente a Diogo. Consegui. Diogo, estou na final. A alegria na voz dele era genuína. Eu sabia, Amara. Eu sabia. A cerimônia de entrega dos prémios e a leitura dos ensaios finalistas seria dali a uma semana, no Salão Nobre da Faculdade. O evento era aberto ao público e prometia ser uma noite de celebração da literatura e do talento estudantil. Amara sentia um misto de excitação e pavor. A ideia de o seu ensaio ser lido em voz alta, as suas palavras mais íntimas expostas, era aterradora. Mas também havia uma centelha de desafio. Gonçalo também estava entre os finalistas, como era de esperar. O seu ensaio, intitulado Lisboa Palimpsesto de Impérios, fora elogiado pela sua erudição e estilo clássico. Ele exibia uma confiança triunfante nos dias que antecederam a cerimônia. Para ele, a vitória era uma formalidade. A noite da cerimônia chegou, fria e estrelada. O salão nobre estava repleto. Professores, alunos, familiares e alguns curiosos enchiam as cadeiras de veludo vermelho. O ambiente era de uma formalidade expectante. Amara, vestida com um vestido simples mas elegante que a sua mãe a ajudara a escolher, sentou-se ao lado de Diogo. As suas mãos estavam geladas. A professora Helena Santos, membro do júri, sorriu-lhe discretamente do palco. O reitor fez um discurso sobre a importância da escrita e da liberdade de expressão. Depois, um a um, os ensaios finalistas começaram a ser lidos por atores profissionais contratados para a ocasião, para garantir a imparcialidade e a qualidade da leitura. O ensaio de Gonçalo foi o terceiro. Era tecnicamente impecável, uma prosa floreada e cheia de referências históricas. Foi recebido com aplausos respeitosos. Então chegou a vez de Cartografia da Alma Ausente, por Aurora Lúbrica. A atriz, uma mulher de voz quente e expressiva, começou a ler. À medida que as palavras de Amara enchiam o salão nobre, um silêncio diferente instalou-se. Não era o silêncio da formalidade, mas o silêncio da atenção profunda, da emoção contida. O ensaio de Amara não era sobre impérios distantes, mas sobre as geografias íntimas da alma, sobre a Lisboa que pulsa nos becos e nos corações dos seus filhos menos visíveis. Falava da dor da exclusão, mas também da força encontrada na comunidade, na memória, na arte. Havia passagens de uma beleza melancólica, outras de uma raiva crua e justa, e um fio de esperança que as unia a todas. Ser lisboeta, lia a atriz, a voz embargada, é carregar o Tejo nos olhos e a saudade no peito. Mas para alguns de nós é também carregar o peso de um olhar que nos mede, nos define, nos diminui antes mesmo de abrirmos a boca. É procurar o nosso reflexo nas águas do rio e encontrar apenas a sombra de quem os outros decidiram que somos. A minha Lisboa não está nos mapas turísticos. Está nas cicatrizes invisíveis da minha pele, na resiliência dos meus antepassados, na melodia de uma morna que me lembra de onde vim e para onde vou. E a minha pertença não se mendiga. Constrói-se, palavra a palavra, olhar a olhar, num ato diário de teimosa afirmação. Quando a leitura terminou, houve um instante de silêncio absoluto, denso, e depois os aplausos irromperam. Não foram aplausos meramente respeitosos, foram aplausos efusivos, sentidos. Amara viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas na audiência. Sentiu a mão de Diogo apertar a sua com força. O presidente do júri, um conceituado escritor, subiu ao palco. Obrigado, Aurora Lúbrica, por estas palavras que nos tocaram a todos profundamente. Fez uma pausa. O júri deliberou longamente. Todos os ensaios finalistas demonstraram grande qualidade. No entanto, houve um que se destacou pela sua originalidade, pela sua coragem e pela sua arrebatadora honestidade emocional. Os olhos de Amara estavam fixos nele, o coração a bater descontroladamente. O prêmio do concurso de ensaios da Faculdade de Letras vai para Cartografia da Alma Ausente, de Aurora Lúbrica. Um novo tsunami de aplausos. Amara sentiu-se tonta. Diogo abraçou-a. Parabéns, Amara, tu conseguiste. O presidente do júri continuou. Pedimos agora que a Aurora Lúbrica suba ao palco para receber o seu prémio. Todas as cabeças se viraram, procurando. Amara respirou fundo. Este era o momento. Levantou-se, as pernas a tremer, e caminhou em direção ao palco. Ao passar por Gonçalo, viu o seu rosto. Estava pálido, os lábios contraídos numa linha fina.
A sua expressão era uma mistura de incredulidade e fúria mal contida. Quando Amara subiu ao palco, a professora Helena Santos sorriu-lhe calorosamente e entregou-lhe o envelope com o certificado do prémio. Parabéns, Amara, sussurrou. Sabia que conseguiria. Amara virou-se para o microfone. O salão nobre estava em silêncio, à espera. Obrigada, começou, a voz ainda um pouco trêmula, mas a ganhar força. Aurora Lúbrica sou eu, Amara Silva. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns olhares foram na direção de Gonçalo, que agora encarava o chão. Escrevi este ensaio, continuou Amara, porque precisava de encontrar a minha voz nesta cidade, nesta faculdade. Uma voz que muitas vezes senti ser silenciada, não por falta de palavras, mas por falta de quem quisesse ouvir, ou por aqueles que preferiam impor o seu próprio ruído. O seu olhar varreu a audiência e pousou por um instante em Gonçalo. A pertença, para mim, não é um dado adquirido. É uma que é estabelecido. E a escrita foi a minha forma de lutar por ela. Nesse momento, antes que Amara pudesse continuar, uma voz ergueu-se da plateia. Era Diogo. E há mais que precisa de ser dito, disse ele, levantando-se. Todas as atenções se viraram para ele. Amara não lutou apenas com palavras no papel. Ela lutou contra o bullying constante, contra a exclusão e o preconceito aqui dentro. Um silêncio chocado caiu sobre o salão. A professora Helena olhou para Diogo, depois para Amara, com uma expressão de crescente preocupação e compreensão. Diogo continuou, a voz a ganhar firmeza. Eu vi. Vi Gonçalo Vasconcelos e o seu grupo a tentar minar Amara, a ridicularizá-la, a sabotá-la. Por quê? Porque ela é diferente. Porque ela é talentosa. Porque ela não se conforma com o lugar que eles acham que lhe pertence. Ele apontou para Gonçalo. Este prémio é a prova de que o talento e a verdade falam mais alto que o preconceito. O caos instalou-se. Murmúrios indignados, exclamações de surpresa. O reitor, pálido, tentava pedir calma. Gonçalo levantou-se derrompante. Isto é um absurdo, uma calúnia. Ele está a mentir. Gritou, a voz esganiçada, a sua fachada de superioridade a estilhaçar-se. Mas era tarde demais. O testemunho de Diogo, a dignidade de Amara, a força do seu ensaio, tudo convergia para uma verdade inegável. Outros alunos começaram a acenar afirmativamente, alguns até a murmurar as suas próprias observações sobre o comportamento de Gonçalo. A professora Helena Santos, com uma autoridade serena, tomou o microfone. Peço silêncio, por favor. As acusações que o aluno Diogo Pereira fez são extremamente graves e serão devidamente investigadas pela direção da faculdade. O seu olhar pousou em Gonçalo, frio e inequívoco. Nesta instituição, não toleramos qualquer forma de bullying ou discriminação. Gonçalo Vasconcelos ficou ali exposto sob as luzes do salão nobre, o seu rosto uma máscara de raiva e humilhação. Os seus amigos, antes tão leais, afastavam-se dele subtilmente, como se temessem ser contaminados pela sua desgraça. A sua queda fora tão rápida e pública quanto a ascensão de Amara. Nos dias que seguiram, a Faculdade de Letras foi abalada pelo escândalo. A investigação confirmou as acusações de Diogo, corroboradas por outros testemunhos que emergiram assim que o medo se dissipou. Gonçalo Vasconcelos foi suspenso por um semestre e perdeu qualquer réstia de popularidade. O seu nome, antes sinônimo de privilégio e arrogância, tornou-se um símbolo de vergonha. A sua família influente não conseguiu abafar o caso. Para Amara, a vida mudou. O seu ensaio foi publicado e aclamado. Recebeu mensagens de apoio de alunos e professores, muitos dos quais pediam desculpa pela sua passividade anterior. A bolsa para Londres era uma realidade. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo era a transformação interna. Encontrar a sua voz, e essa voz era poderosa. A amizade com Diogo tornou-se ainda mais forte, um laço forjado na adversidade e na lealdade. A professora Helena tornou-se uma mentora ainda mais presente, guiando-a nas suas escolhas académicas e criativas. O racismo e o classismo não desapareceram da faculdade por magia. Mas algo mudara. Uma conversa difícil fora iniciada. A história de Amara, a Aurora Lúbrica, tornou-se uma lenda sussurrada nos corredores, um lembrete de que mesmo a voz mais silenciada pode, com coragem e talento, ecoar mais alto que o ruído do preconceito. Amara Silva continuou a sua jornada, as palavras como as suas armas e o seu escudo. Sabia que a luta pela pertença seria contínua, mas agora enfrentava de cabeça erguida, o coração cheio da música da sua própria Lisboa, uma cidade de muitas vozes, onde a sua, finalmente, encontrara o seu lugar ao sol. As cicatrizes do passado permaneciam, sim,
mas eram agora a cartografia de uma alma que não se deixara apagar, uma alma que aprendera a florescer mesmo no asfalto mais árido, teimosamente bela, inegavelmente presente. E no brilho dos seus olhos, outrora assombrados pela dúvida, refugia agora a certeza serena de quem sabe o valor da sua própria narrativa.